Números 1:44. Estes são os considerados, os quais o tirado, que é Moisés, por conta dele foi tirado da água, então a moça deu o nome dele de tirado, a fama dele de tirado, e o grande montanha, que é Arão, o irmão mais velho dele. Então esses são os considerados, os quais o tirado e o grande montanha consideraram, e os elevados do persistiu com o grande pastor, que é Israel. 12. A repetição da consolidação. Então, assim, por que eu coloco em parênteses? Porque os números, eles também têm uma palavra, um significado de palavra por trás deles. Tá? Então, se eu coloco apenas o número, nós perdemos o significado. Então, tem várias coisas na Bíblia que tem o número 12 ou coisa assim, e o pessoal fala, né? Ai, é todo. Ai, numerologia da Bíblia, ai, virou uma coisa meio esotérica. Mas a coisa é simplesmente o significado de uma palavra. Então, é a repetição da consolidação. O 2, ele tem a ver no sentido de repetição. E o 10 é uma consolidação. Então, quando você soma 10 e 2, você tem a repetição da consolidação. E de fato é, porque nós vemos que esse é um número que repete e é de uma certa forma, ele significa uma certa integridade, uma certa consolidação de algo. Então, chamar 12 de a repetição da consolidação é bastante, aparenta pelo menos agora ser bastante correto. Mas como eu estou recentemente agora fazendo isso de traduzir os nomes, talvez tenha alguns ajustes. Então, 12, a repetição da consolidação homens. Eles foram os cabeças para a casa dos pais deles. E todos os considerados dos filhos do persistiu com o grande pastor, pela casa dos pais deles, de filho de 20 anos e para cima, todo que sai para a mobilização em persistiu com o grande pastor. Persistiu com o grande pastor é Israel. Imobilização, em vários lugares, está com a palavra exército, só que mais adiante, eu acho que em Números 3, tem lá, ela é usada essa palavra de uma forma da qual exército não faz sentido, mas mobilização faz. Então, é muito mais provável que essa palavra seja de fato mobilização, porque ela se encaixa em todos os lugares como exército, e tem lugar que não se encaixa como exército, mas se encaixa como mobilização. Essa palavra, ela é usada muito em referência aos céus, tá? Que chama de o exército dos céus, né? Às vezes a pessoa viaja e pensa em anjos ou coisa assim, uma coisa toda. Pode até ser, mas não deixa de ser uma mobilização. Então, mobilização você cobre as duas bases. 46. E todos os considerados foram 603.550. Que aí, o número grande tem uma frase grande por trás dele, né, que seria o impulso do cumprimento guiando e o ataque dos comandos, e o equipado ao cumprimento e aos equipados. 47. Mas os do ligado. Ligado é um dos filhos do persistiu com o grande pastor. Ele é aquele o qual é a linhagem de sacerdote, que eu chamo de representante não, de operador de purificação. Pela vara dos pais deles, não foram considerados entre eles. Salvação, que é meu nome para o nome de Deus, não para a palavra Deus, que nas Bíblias tradicionais está como Senhor em maiúsculo e na dos Testemunhas de Jeová está como Jeová, no idioma original está como Jehová. E eu chamo de salvação porque Jesus se chama salvação, Jeová é salvação. Então, se Jeová é salvação, então eu substitui Jeová por salvação para dar um significado à palavra. E eu fui vendo que o encaixe dela adicionou um elemento à frase que teve encaixe bom. Então, salvação falou ao tirado, dizendo: só a vara do ligado. Essa palavra vara é porque considera-se como se persistiu com o grande pastor fosse uma árvore, e é referido dessa forma, inclusive no Novo Testamento, chamando de o pé de uva, né, ou chamam de a videira. Eu gosto de chamar de pé de uva porque é mais fácil de entender, né. Então é como se fosse uma árvore, né, tanto que nós usamos dessa forma, árvore genealógica, e a árvore genealógica ela tem galhos, varas. Então aqui das traduções tradicionais vai estar como tribo. E ligado.
né. Ligado é a tribo de Levi, que eu comentei agora há pouco aqui, que é um dos filhos do Perseu com o grande pastor. Só que, por ser a linhagem sacerdotal dos operadores de purificação, que é a minha tradução para a palavra sacerdote, a coisa fica muito interessante, porque a palavra religião, ela tem a ver com religar. É isso, religião, religar. Só que qual que é a crença que fala que você tem que ser religado ao Salvador porque você foi desligado dele de alguma forma? É a busca, eh, do que a Bíblia ensina, que é de você reconhecer os seus erros e buscar se religar ao Salvador. Então é muito interessante que o nome dele é ligado e a função dele é essa. Então é como se na operação de purificação você tem que estar ligado. E tem vários encaixes que você consegue fazer diante desse ligado. Tem que estar ligado com o Salvador, tem que é ele a ligação entre o Salvador e o povo nessa época aqui. Então faz muito sentido. Então vamos lá. Só a vara do ligado você não vai considerar. E da cabeça deles você não vai fazer levantamento dentre os filhos do persistiu com o grande pastor. Agora, esse fazer levantamento é você não vai levar em conta. Porque é o verbo levar, só que eles estavam se referindo à contagem. Então, se eu coloco levar, vai parecer que não está simplesmente levando eles junto. Então eu coloco conta para a pessoa não se perder na leitura. Sua vara do ligado você não vai considerar, e da cabeça deles você não vai levar em conta dentre os filhos do persistiu com o grande pastor. 50. Mas você mesmo vai apontar os do ligado sobre a moradia do testemunho. A moradia do testemunho, nas traduções tradicionais, vai estar como? Tabernáculo do testemunho. Tá? Só que é a raiz é o verbo da palavra morar, tá? Então, se é morar, então você está se referindo a uma moradia. E o que acontece? Por que que é melhor usar moradia do que tabernáculo? Porque uma moradia é uma coisa que nós vemos no dia a dia. As pessoas não sabem o que que é um tabernáculo. E ao meu ver, eles colocaram o tabernáculo para deixar a coisa mais chique. Mas ao colocar isso dessa forma, você perde o seguinte, que o propósito do salvação é fazer uma moradia no seu coração. Tá? Da mesma forma que você mora numa casa, ele quer morar na casa que é você. Então, ao usar essas palavras esotéricas, a pessoa perde conexão diante da harmonia que existe no texto entre palavras e conceitos. Então eu acho um absurdo, na minha opinião, usar tabernáculo, uma palavra que nem existe para, pelo menos para o povo brasileiro, fora da Bíblia. Ninguém usa essa palavra nunca. Pelo menos eu nunca ouvi. Mas você mesmo vai apontar os do ligado sobre a moradia do testemunho. É, tá. E sobre todos os objetos dela, e sobre tudo que há para ela. Eles vão carregar a moradia e todos os objetos dela. Lembrando que a verdadeira moradia é essa, e quando você é o ligado, você está ligado ao Salvador, que é a tradução do nome de Levi, né, você carrega a moradia, que é a moradia do Salvador no seu coração. Então você tem aqui a abertura de um significado por trás do óbvio que está no versículo, que obviamente eles se referiram a um lugar e a coisas físicas, mas isso que eu estou falando é a aplicação celestial do conteúdo. Né? Lembrando que isso tudo que ocorre aqui é uma ilustração do que é para ocorrer no coração da pessoa. E eles vão dar assistência a ela, e ao redor da moradia eles vão acampar. E é isso, você dá assistência, você que passa a ser ligado ao Salvador, você dá assistência à moradia. Como que você faz isso? Com todos aqueles rituais, não eles da forma física como eles são apresentados aqui no Antigo Testamento, mas na função celestial espiritual, que é buscando o Salvador com o coração, reconhecendo os erros, que nas Bíblias tradicionais eles chamam de se arrepender dos pecados, e eu chamo de reconhecer os erros.
e eles vão dar assistência a ela, e ao redor da moradia eles vão acampar. 51. E no arrancar da moradia, os do ligado vão descer ela. E no acampar da moradia, os do ligado vão erguer ela. E o estranho que se aproximar vai ter fim. Agora, por que que existe isso? E o estranho que se aproximar vai ter fim. Porque isso aqui é a aplicação física de o que ocorre. O estranho que se aproximar vai ter fim, o que acontece? A partir do momento que você se aproxima, você faz uma aproximação à salvação, você não é mais um estranho diante do ver dele, você é agora um ligado a ele. E aquela vida, aquilo que você tinha antes, aquilo tem um certo fim. Ao manter-se ligado, as coisas da vida anterior que você vivia, elas têm um fim. Só que aqui é a ilustração do que ocorre no coração da pessoa. É por isso que nessa época acontecia isso, porque eles precisavam da ilustração. Eu consigo sentar aqui e expor isso aqui para vocês e explicar isso dessa forma, mas na época era, olha a severidade da coisa, né. Então, é por isso, porque superficialmente fica parecendo: "Poxa, um estranho que se aproxima vai ter fim?" Sim, mas aqui ó, nas traduções tradicionais, o estranho que se chegar morrerá, e é bem isso mesmo, né. A outra aqui tá não autorizado que se aproximar terá que ser executado. Não, isso aqui tá péssimo, essa outra tradução aqui. Então, é nesse sentido, porque quando você é um estranho diante do Salvador, você ainda não está ligado a ele, quando você se aproxima dele, aquela sua vida anterior vai ter fim. E como que essa palavra vai ter fim termina no hebraico? Com uma cruz. Por isso que eu gosto de usar vai ter fim e não morrer, porque quando Cristo fala, eu sou o começo e o fim, né? O alfa e o ômega, né? O aleph e o tav, quando você joga isso tudo para o alfabeto proto-sináitico, ele está falando, ele é o servo, né? O boi, ele é a cruz. Então, a coisa toda ela se encaixa de uma forma muito harmoniosa. 52. E os filhos do persistiu com o grande pastor vão acampar, cada homem no acampamento dele, e cada homem na formação dele, pelas mobilizações deles. Lembrar que mobilizações é, nas traduções tradicionais, exércitos. E o que que acontece? Como que eu vejo isso aqui? Uma aplicação além da aplicação óbvia. Cada homem vai ficar no seu canto, tá? Eu acho que é por isso que certos lugares eles são ordenados a ficar na cidade deles, né? E você o que você atua? Você atua na sua formação. Por exemplo, eu tenho o conhecimento de gravar e fazer vídeos no YouTube, então eu atuo com essa minha formação, tá? Eu moro em Jaguariúna, da onde é os 2 lados da minha família, tá, então, é como se mantenha-se até que você seja liberado, tá. Então acampe diante do que você tem até você ser liberado, né, até que você seja sua moradia seja arrancada e você seja levado de uma forma da qual você sabe que é a vontade do Salvador. Isso é uma opinião minha, tá. 53. Mas os do ligado vão acampar ao redor da moradia do testemunho, e não vai haver estouro contra a reunião dos filhos do persistiu com o grande pastor. Reunião é a palavra sinagoga, tá? No Novo Testamento, a palavra sinagoga se liga a essa. Quando essa palavra está em alguma citação no Novo Testamento, do qual ele cita o Antigo, essa palavra é usada no Novo como sinagoga. Tá, então sinagoga significa reunião, e em alguns lugares aglomerados, porque a palavra sinagoga, eles traduziram 2 palavras diferentes para a mesma. É usado como acúmulo e é usado como reunião. Eu poderia até colocar aqui o acúmulo dos filhos do Perseu com o grande pastor. Talvez eu até faça isso, porque eu tive essa ideia de usar acúmulo agora conversando aqui. Então, a próxima vez que eu passar por ela na análise, eu vou ver se o encaixe dela é melhor. E se for, eu vou alterar. Porque é uma constante busca para ter o texto o mais específico possível diante de como nós usamos essa palavra nos dias de hoje. E os do ligado vão prestar atenção ao que se atenta da moradia do testemunho. Agora, essa parte eu tenho certeza que está ruim nas traduções tradicionais.
Terão a responsabilidade de cuidar da guarda. Não, horrível. E o que que é? Você não tem que simplesmente fazer o que o Salvador quer. Você tem que prestar atenção àquilo que você tem que se atentar diante da moradia dele. Lembrando que a moradia é o seu coração. E você tem que prestar atenção ao quê? A essas coisas. De reconhecer os seus erros, de buscar ele de coração, tá? E lembrando que esse prestar atenção, ele se liga também a aos rituais. É conforme eu falo, tá? Tem muitos lugares que vai em todos os lugares, eu sou o único que traduz como prestar atenção, mas eles traduzem como guardar. Então, tem versículos na Bíblia que eles colocam: "Vocês vão guardar e fazer a vontade do Salvador". O que que seria guardar e fazer a vontade? É a mesma coisa, é redundante, não faz sentido. E essa palavra, então, ela é usada em outros lugares como prestar atenção ou dar atenção a. Então, e faz mais sentido. E por que que você tem que prestar atenção aos rituais? Porque eles são ilustrativos, eles tem um significado do porquê faz, que é o que eu exponho aqui várias vezes, tá? Muitos versículos eu paro e eu exponho o que de fato está por trás do que está aparente. Tá? Então, é prestar atenção para que você entenda o significado por trás, para que você não obedeça uma lei cega sem entendimento. Você tem que estar ligado a ele. E é o que se atenta da moradia do testemunho. Isso. 54. E os filhos do persistiu com o grande pastor fizeram conforme tudo que salvação determinou ao tirado. Assim eles fizeram. Isso aqui, nós vamos ver que é um tema mais ou menos daqui. Quando eles fazem conforme tudo que salvação determina a eles, eles têm um certo. Eles têm um certo favorecimento, tá? Que é a minha tradução para a palavra bênção. Eles são favorecidos pelo Salvador. E quando eles não fazem, eles são desfavorecidos. E nós vamos ver isso acontecendo ao decorrer do bom livro. Vai ter alguma coisa lá que vai estar escrito que eles fizeram, que não vai necessariamente estar aparente de que aquilo que eles fizeram foi errado, mas ao ter prestado atenção em todas essas leis aqui que foram colocadas, todas essas direções que foram colocadas, eu vou apontar para vocês, ó, isso que eles fizeram aqui não está de acordo com aquilo lá. Então, olha o que acontece com eles em seguida. Isso vai acontecer muito durante o Antigo Testamento. Então é por isso que é importante saber todas essas ligações, porque aí você passa a ter a sutileza de saber se eles estão corretos diante do salvação ou se eles estão incorretos diante do salvação. Então, aqui, por enquanto, eles estão corretos, porque eles estão fazendo conforme tudo que salvação determinou a eles. Mas isso vai mudar e nós vamos ver isso, acho que por volta de Números 10. Nós vamos ver a coisa, o tom mudar.